Era uma tarde fria e cinza, em uma escola estadual, localizada nas profundezas de uma cidade esquecida pelo tempo. As paredes velhas da escola estavam cobertas de mofo, e o som das folhas secas sendo arrastadas pelo vento parecia ser a única coisa que quebrava o silêncio opressor que reinava no local. O prédio, com seu ar decadente, tinha sido palco de muitas histórias e rumores entre os estudantes, mas uma delas se destacava: a lenda da loira do banheiro. Naquele dia, Sofia, uma adolescente curiosa e cética, decidiu desafiar o mito e descobrir a verdade por trás da famosa lenda. Ela estava no último ano da escola e, como toda jovem em busca de adrenalina, acreditava que as histórias que circulavam entre os alunos eram apenas invenções para assustar os mais novos. Sofia era conhecida por sua coragem, sempre disposta a encarar qualquer desafio, mesmo que isso significasse se meter em encrenca. As luzes piscavam mais intensamente, e um vento gelado começou a soprar pelo banheiro, fazendo as cortinas de papel das janelas se moverem. Ela se sentiu desconfortável, mas tentou se convencer de que era apenas uma falha elétrica. De repente, ouviu um som suave, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo piso molhado. Sofia olhou para o espelho, mas nada estava ali. A sensação de estar sendo observada começou a crescer, e o medo tomou conta dela. O ar estava mais denso, e uma pressão inexplicável parecia envolver sua mente, como se algo estivesse tentando penetrar em seus pensamentos. Ela não acreditava na lenda, mas algo em seu interior a impulsionava a desmascarar o mito de uma vez por todas. Sofia estava sozinha na escola naquela noite. Os corredores estavam vazios e o silêncio era absoluto, exceto pelo som distante de uma máquina de limpeza trabalhando em algum lugar do prédio. A lua cheia iluminava a escola através das janelas quebradas, criando sombras longas e distorcidas nas paredes. Ao se aproximar do banheiro feminino, o ambiente já começava a parecer estranho. As lâmpadas piscavam fracamente, e o cheiro de umidade e desinfetante misturava-se com o ar pesado da noite. Ela entrou, com um sorriso de desafio nos lábios. O banheiro estava sujo, como sempre, com marcas de grafite nas paredes e pias encardidas. Mas algo no ambiente parecia diferente naquela noite. O silêncio era opressor. O ar estava denso, como se o próprio banheiro estivesse aguardando algo. O local onde ela se posicionou para invocar a loira era o mesmo que tantos outros estudantes haviam usado ao longo dos anos para brincar com a lenda, com uma respiração profunda. Sofia olhou no espelho e, sem hesitar, disse 3 vezes: "Loira do banheiro, apareça." Nada aconteceu de imediato. Sofia riu consigo mesma, achando que aquilo era tudo bobagem. Mas logo o ambiente começou a mudar. As luzes piscavam mais intensamente, e um vento gelado começou a soprar pelo banheiro, fazendo as cortinas de papel das janelas se moverem. Ela se sentiu desconfortável, mas tentou se convencer de que era apenas uma falha elétrica. De repente, ouviu um som suave, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo piso molhado. Sofia olhou para o espelho, mas nada estava ali. A sensação de estar sendo observada começou a crescer, e o medo tomou conta dela. O ar estava mais denso, e uma pressão inexplicável parecia envolver sua mente, como se algo estivesse tentando penetrar em seus pensamentos. Os segundos se arrastavam, e o banheiro parecia fechar-se ao redor dela. De repente, ela ouviu uma respiração profunda atrás de si. Quando virou rapidamente, um reflexo de uma mulher loira surgiu no espelho. Mas não era uma mulher comum. Seus olhos estavam completamente negros e a expressão no rosto era grotesca, como se estivesse distorcida por uma raiva imensa. Sofia congelou. Ela tentou dar um passo para trás, mas seus pés não se moviam. O reflexo da loira começou a sorrir de forma macabra e, com uma voz sibilante, ela disse: "Você me invocou
agora terá que pagar o preço. Sofia sentiu a garganta apertar e as mãos suadas, mas não podia sair. A presença da loira parecia se intensificar a cada segundo. O ambiente ao seu redor parecia desmoronar, e a parede da frente do espelho começou a se distorcer, criando uma espiral de sombras que engoliam tudo à medida que a mulher se aproximava. Sofia tentou se afastar, mas algo puxava seu corpo em direção ao espelho. Ela sentiu uma mão fria tocar seu ombro e, ao virar-se, viu a loira, agora fisicamente à sua frente. Mas havia algo mais. Uma segunda figura, uma mulher idêntica, surgia de dentro do espelho. Ambas as figuras começaram a se entrelaçar, tornando-se uma só, enquanto seus olhos a observavam fixamente. Nesse momento, uma voz baixa e gutural sussurrou em seus ouvidos: "A verdade é mais terrível do que você imagina." Sofia tentou gritar, mas sua voz não saía. A loira do banheiro, a verdadeira, tinha uma história muito mais sombria do que qualquer uma das lendas que circulavam pelos corredores da escola. Ela não era apenas um espírito vingativo. Sua origem estava ligada a uma tragédia que acontecera naquele mesmo prédio, décadas antes. As luzes começaram a piscar freneticamente, até que se apagaram completamente, mergulhando o banheiro na escuridão total. Sofia sentia o coração batendo de forma alucinante em seu peito, enquanto um frio cortante a envolvia. No escuro, ela não conseguia ver mais nada, mas os sons ao seu redor eram indescritíveis. Sussurros ecoavam em sua mente, palavras incompreensíveis e ameaçadoras. De repente, as lâmpadas se acenderam novamente, mas o reflexo no espelho estava distorcido. Sofia viu a loira mais próxima de sua própria imagem. A figura estava se aproximando. Seus cabelos loiros, antes longos e ondulados, estavam agora emaranhados em uma massa de fios espessos e sujos. A pele da loira estava pálida e envelhecida, com rachaduras que pareciam esconder algo mais profundo e macabro. Sofia, em pânico, tentou correr, mas suas pernas estavam paralisadas. Ela tentava gritar, mas sua garganta estava fechada. A loira do banheiro a olhou com um sorriso torto e com uma voz sibilante. Disse: "Você se atreveu a descobrir a verdade. Agora você será parte da minha história, como todas as outras que vieram antes de você." A loira ergueu as mãos, e as sombras começaram a se condensar, formando uma figura espectral. As paredes do banheiro começaram a desmoronar, e uma visão aterradora se revelou à frente de Sofia. Ela viu, em flashes rápidos, o que aconteceu muitos anos antes. Uma jovem, que se assemelhava à loira, havia sido brutalmente assassinada naquele mesmo banheiro. Seu espírito, marcado pela dor e raiva, nunca havia conseguido descansar. Naquele momento, a loira revelou sua verdadeira identidade. Ela não era apenas uma vítima, mas uma alma vingativa que havia sido negligenciada e esquecida por todos. A morte dela não tinha sido apenas o fim de uma vida. Havia sido o início de uma maldição. A loira do banheiro começou a se aproximar de Sofia, que estava totalmente impotente. Quando tocou sua pele fria e macabra, Sofia teve uma visão. Ela viu as almas das outras vítimas, presas nas sombras, todas com rostos deformados pela dor, seus olhos vazios e desesperados, sem uma chance de se libertar. Sofia tentou resistir, mas a pressão mental era esmagadora. Sentiu-se sendo puxada para o espelho, como se a loira estivesse roubando sua essência. O espelho em frente a ela se distorceu, e Sofia sentiu seu corpo se desvanecendo, como se estivesse sendo engolida pela própria reflexão. Tudo ao seu redor desapareceu, e ela foi levada para um lugar sombrio, onde a única coisa visível eram as figuras desfiguradas das vítimas anteriores da loira, todas olhando para ela com uma tristeza eterna. Sofia, agora parte do mundo das almas perdidas, tentou gritar,
mas sua voz estava muda. Ela estava condenada a ser a próxima lenda do banheiro, presa em um ciclo de vingança e dor que nunca teria fim. Cada vez que alguém invocasse a loira, ela tomaria mais uma alma, mais um corpo para alimentar sua raiva e seu sofrimento. A loira, agora com um semblante sereno, olhou uma última vez para Sofia e sussurrou: "Agora você vai contar a minha história." Nos dias seguintes, a escola voltou à sua rotina, mas algo estava diferente. A atmosfera estava mais pesada, os alunos mais tensos. Ninguém sabia o que havia acontecido com Sofia, mas a lenda da loira do banheiro ganhou força. Ela não era mais uma história inventada, mas uma realidade sombria que agora tomava conta dos corredores da escola. A cada dia, mais alunos desapareciam e ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Mas a verdade era clara: as vítimas de Sofia nunca seriam encontradas. E ela, agora, se tornaria apenas mais uma história a ser contada para aqueles que ousassem desafiar a lenda da loira do banheiro. Cada vez que alguém ousasse pronunciar seu nome, ela voltaria para buscar mais uma alma. A verdade por trás da lenda da loira do banheiro é uma advertência: não brinque com o desconhecido, pois algumas verdades são tão profundas e perturbadoras que, uma vez reveladas, não há como escapar delas. E aí, você acredita que a loira do banheiro pode estar mais perto do que imagina? Se essa história te deixou com medo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais lendas aterradoras. E me conta, qual lenda urbana você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum mistério. Até o próximo susto.